pessoal, espero encontrar todos bem nesse momento e estou aqui para fazer esse vídeo sobre a Revolução Industrial. Falamos da Revolução Inglesa e do Iluminismo anteriormente. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham ainda nisso, me falem para eu fazer um vídeo também a respeito. Mas hoje vamos falar da Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII e na Inglaterra. A Inglaterra foi pioneira na construção de fábricas, de indústrias. E para ela construir essas fábricas e essas indústrias foram necessárias algumas pré-condições. E o que são pré-condições? São condições fundamentais para um fato acontecer. Exemplo, para o seu nascimento acontecer, foram necessárias 3 pré-condições. Seu pai e sua mãe se conhecerem, eles namorarem, sua mãe cuidar da barriga dela durante entre 7 e 9 meses ali até você nascer. E então, para que as fábricas pudessem nascer, pudessem surgir, foram necessárias algumas pré-condições. A primeira pré-condição que a Inglaterra conseguiu fazer foi o acúmulo de capital. O que isso significa? Acúmulo de riquezas. A Inglaterra conseguiu isso porque a classe burguesa, a burguesia, passou a dominar a política na Inglaterra através do parlamento. E quando esses burgueses lá no parlamento estavam comandando a Inglaterra, eles facilitaram o comércio inglês. Facilitaram a vida dos comerciantes e isso facilitou o acúmulo de riquezas dentro da Inglaterra. Além disso, esse parlamento vai facilitar a segunda pré-condição, que é a liberação da mão de obra. O que é isso? A maioria das pessoas viviam no campo, lá na Inglaterra. Então essas pessoas foram expulsas do campo e foram morar na cidade. E as terras onde essas pessoas moravam no campo, elas foram dadas para fazendeiros criarem ovelhas. Ué, professor, mas essas pessoas não poderiam criar as ovelhas desses fazendeiros? Poderiam, mas só que é necessário apenas um cachorro para cuidar de um rebanho de ovelhas. Então não era necessário muitas pessoas, era necessário que essas pessoas fossem para as cidades trabalhar nas fábricas que iriam surgir, que estavam para surgir. E aí o que vai acontecer? Depois da liberação dessa mão de obra, é necessário formar o quê? Um mercado consumidor, ou seja, pessoas que irão consumir esses produtos industrializados. Então, o trabalhador dessa fábrica, ele vai receber um salário, ele não vai ser escravo, ele vai receber um pagamento muito pouquinho, muito miserável, que vai dar para ele comprar um pouquinho de alimento e também para ele comprar roupas, porque essas fábricas, elas produziam principalmente roupas de lã, a lã que vinha da ovelha lá do campo. E além da liberação da mão de obra e da formação de mercado consumidor, a gente vai falar do... Outra pré-condição é o quê? É o desenvolvimento de tecnologia. Mas antes do desenvolvimento de tecnologia, eu queria falar da disponibilidade de matéria-prima. E quais são as matérias-primas, materiais necessárias para se construir um produto de uma fábrica? São necessários o quê? As máquinas, no caso, as máquinas de uma fábrica. São necessários o ferro para se construir a máquina e o carvão que vai servir de combustível para essa fábrica. E depois disso, aí sim vem o desenvolvimento tecnológico, né? Que são as máquinas a vapor. A máquina a vapor construída de ferro, né? E movida a carvão, e vai vir um trem a vapor, o navio a vapor, aí a máquina de tear, né? Que vai ser comandada por essa máquina a vapor. Então aquele tear que era feito antes artesanalmente, né? A pessoa pegando um fio, botando ali devagarinho, agora não. Agora é uma máquina que faz aquele processo rápido, zum, 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 zum. E quem vai controlar essa máquina vão ser esses trabalhadores que saíram lá do campo e agora estão morando na cidade. E como esses trabalhadores viviam na cidade? Viviam muito mal, pessoal. Viviam sempre doentes. A maioria deles tinham que trabalhar mesmo na fábrica para sobreviver. Moravam em um espaço muito pequenininho, num quartinho muito pequeno. E a maioria deles moravam nos chamados cortiços. O que são esses cortiços? São grandes casas com quartinhos muito pequenos, onde moravam às vezes 10 pessoas no mesmo quarto e só tinha um banheiro para todas as famílias que viviam no cortiço. E a classe que mandava, os donos das fábricas, esses são os burgueses. E os burgueses geralmente viviam ainda no campo, né? Em grandes casarões no campo, com vários quartos, vários banheiros, e viviam muito bem. Então a gente vai ver que são duas classes que existem aí na Revolução Industrial agora. A burguesia que manda e os trabalhadores que obedecem, certo? E o tempo também vai ser modificado, né, pessoal? Vai existir o tempo do relógio agora. Antes, no campo, as pessoas se guiavam pelo tempo da natureza. Acordavam quando o sol nascia, dormiam quando o sol se punha. Agora não, quem comanda é o relógio. É o relógio
que vai comandar o tempo da fábrica. Beleza? Esse é o resumo que eu queria fazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Valeu!